Olá, Leão! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô especial para o ano de 2023. Leão, vou passar 3 avisos rápidos aqui antes de iniciar o vídeo, antes de iniciar a leitura. O primeiro aviso é que eu estou dividindo esta leitura em 2 partes, o primeiro semestre e o segundo semestre. Então, quando eu falar no início do ano, a primeira parte do ano, estou falando sobre o primeiro semestre. Quando eu falar o desenvolvimento, a segunda parte do ano, a consequência, o resultado, então estarei falando sobre o segundo semestre. Muito importante também, este é um vídeo longo com muitas informações. Você já deve ter visto aqui no tempo do vídeo. Então, claro que é uma leitura com início, meio e fim. Eu vou tirando as cartas e vou trazendo as informações, e quanto mais informações a gente tem aqui na leitura, mais claro fica como será a previsão, como será o desenvolvimento para o ano de 2023. Então, Leão, esta é uma leitura com início, meio e fim. Assista até o final do vídeo para que você compreenda as previsões, as energias e as orientações que vão chegar para você. E claro, o terceiro aviso, guarde este vídeo, guarde esta leitura em algum lugar, porque estamos falando sobre previsão do futuro, previsão de futuro, sobre o ano de 2023. Então você pode esquecer de algumas informações e é bom que você tenha esse vídeo guardado em algum lugar para que você volte aqui no vídeo e confira algumas informações, porque elas serão muito importantes para você. Dito isto, então, Leão, sem mais enrolações, vamos para a nossa leitura. Respira fundo, concentra, deixe as energias fluírem. Vamos ver aqui a primeira carta da leitura. Essa primeira carta ela é muito importante porque ela vai dar o direcionamento da energia para 2023. Ela vai dar o apontamento. Ela já vai abrir a leitura, abrir o jogo com as possibilidades que podem acontecer. Então é uma carta muito importante. Depois eu vou complementar com mais cartas aqui, claro. E aí vamos finalizar o jogo, porque é uma leitura com início, meio e fim. Então, Leão, vamos ver aqui a primeira carta para 2023 como primeira carta da leitura. Nós temos aqui a energia da roda da fortuna, então você pode esperar muitas mudanças para o ano de 2023, tá bom? Você pode esperar muitas alterações, você pode esperar muitas surpresas, muitos eventos chegando até você através de outras pessoas e você no centro das situações, tendo que organizar, tendo que se estabilizar, tendo que coordenar da melhor forma possível, tá bom? Roda da Fortuna não é uma carta ruim para esta primeira energia que chega, mas ela já traz uma informação de que você precisa estar atento aos eventos que vão acontecer para que você consiga se organizar, que você consiga desenvolver da melhor forma possível, tá? 2023 para você vai ser um ano de muitos resultados, algo que você já fez nos anos anteriores, então você começa a colher os frutos em 2023 e claro que haverão mudanças externas, tá, Leão? Isso é muito importante. Outras pessoas influenciando, outras pessoas de alguma forma se juntando a você por uma causa, por um objetivo, você mesmo tendo que desbravar novos caminhos, se adaptando a novas situações, a novos cenários, a novas pessoas. Espere mudanças, tá? E mudanças positivas chegando para 2023. Então a roda da fortuna, por ser a roda da fortuna, né, a fortuna, a deusa do destino, então ela já traz uma boa energia para esta abertura de leitura. Vamos ver aqui, eu vou iniciar a leitura falando propriamente sobre trabalho, então vou falar para aquelas pessoas que já estão trabalhando o regime CLT, ou seja, você inicia o ano contratado, trabalhando. Depois eu vou falar sobre empreendedores e pessoas que estão buscando recolocação profissional. Leão, se você iniciou o ano trabalhando regime CLT, então essa leitura de agora ela é para você. Ah, Velasque, mas ali por março, abril eu decidi empreender. Então você pula automaticamente, né? Você troca de energia aqui da leitura e você passa a fazer parte da energia dos empreendedores. Ah, Velasque, eu iniciei o ano de 2023 empregado, mas fiquei desempregado em abril. Puxa vida, então você passa automaticamente para a energia das pessoas que estão buscando recolocação profissional. Da mesma forma, aquelas pessoas que estão iniciando o ano buscando emprego, né, buscando uma recolocação profissional, vai ter uma leitura para isso também, tá? Vai ter uma leitura para essa energia. Ah, consegui emprego em maio, por exemplo. Então, automaticamente, você passa lá para a leitura de quem já está contratado. Ou você começou o seu negócio próprio.
Então você muda a energia para empreendedores, compreendeu? Você vai se adaptando conforme a sua realidade. Eu vou fazer as 3 leituras aqui. Então respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Primeiro eu vou falar para as pessoas que já estão empregadas, regime CLT, carteira de trabalho. Vamos ver aqui. Respira fundo, concentra. Desvirou, né? Desvirou 7 de ouros aqui. Primeira carta, muito boa, inclusive. Vamos ver aqui outra carta. E aqui, segunda carta, nós temos a energia de um 4 de ouros. Então, o que você pode esperar do primeiro semestre? Muitas oportunidades dentro do seu trabalho. Você pode esperar muita ajuda de outras pessoas. Você pode esperar um reconhecimento, uma evolução no seu trabalho. Um reconhecimento, você pode esperar também pessoas próximas de você abrindo caminhos para que você, de alguma forma, consiga trilhar dentro da sua empresa, dentro da sua área, galgar novas posições profissionais. Essa roda da fortuna com 7 de ouros, ela já fala sobre uma melhora da questão profissional também. Então, se você está com alguma dificuldade lá de 2022, de repente com pessoas, né, com ambiente de trabalho, a tendência de melhora no primeiro semestre ela é muito boa. Inclusive, abre caminho para aprimoramentos, para cursos, para você ter novas experiências. Então, é muito comum que pessoas se aproximem de você trazendo situações positivas ao qual você vai ajudar, vai desenvolver essas pessoas junto, e também vai ter pessoas que vão se aproximar de você. Não é que elas vão trazer problemas, mas é que o próprio fluxo de trabalho pode trazer alguma dificuldade externa devido à economia, devido a clientes, devido a vendas, devido a metas, e juntos, né, por ser um 7 de ouros, juntos vocês em equipe conseguem resolver. Falando pessoalmente de você no início de 2023 está num período muito bom profissionalmente falando. É importante que você invista no seu futuro, é importante que você veja a longo prazo o que você está fazendo, o que você está projetando para o segundo semestre, para o ano que vem. Então, realmente, é um início de ano que pede uma visão mais a longo prazo, tá? É importante você estar preparado para algumas mudanças durante o primeiro semestre. Essas mudanças, elas têm uma tendência a ser muito positivas para você e são mudanças do externo. Então, aqui vem muito uma questão de economia, tá? Uma questão econômica, uma questão externa, uma questão de concorrência na sua área, né? Mesmo que você trabalhe num setor administrativo, você pode ter mais pessoas chegando no ambiente administrativo também, e você vai ter que saber lidar com essas adversidades para que você tenha um resultado positivo, para que você permaneça na empresa. E como que você lida com isso? Investindo em você. No segundo semestre, nós temos um 4 de ouros. Então aqui a gente tem 2 energias muito importantes. A primeira energia é a consequência da evolução do primeiro semestre, tá? Então tudo aquilo que você apostou, que você investiu, que você fez, que você aprimorou, que você desenvolveu, que você amadureceu profissionalmente, isso abre caminhos para o segundo semestre. Mas a grande tendência é que você se sinta um pouco mais inseguro no segundo semestre, um pouco mais não querendo investir, arriscar, se expor, ou seja, vai ser um período de muitas mudanças positivas para você, mas talvez você não queira sair de uma possível zona de conforto. Ah, tá confortável assim, tá bom, eu já sei fazer o meu trabalho, eu já tô na minha área, eu tô aqui há bastante tempo, eu não quero muitas mudanças. Então, para aquelas pessoas que querem mudança, querem desenvolvimento, querem crescimento, querem reconhecimento, querem avaliação, retorno positivo, dinheiro, abertura de caminhos, promoção, aí, claro, Leão, você tem que aproveitar essa energia para seguir adiante, porque ela é uma consequência do 7 de ouros no segundo semestre. Mas a grande tendência é que você se sinta um pouco mais inseguro, não queira arriscar, não queira fazer mudanças, que você não queira... Uma tendência, né? É você que gerencia tudo isso, tá? A tendência é que você esteja um pouco mais conservador, sabe? Ah, não, eu não quero expor, não quero falar, não quero ir na reunião, não quero a promoção, não quero muita responsabilidade chegando para mim, eu não quero essa exposição toda. Então isso é muito possível que aconteça no segundo semestre. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, isso aqui na questão profissional, tá? É uma questão que deixa em aberto para você, até por causa da roda da fortuna. Então existe a possibilidade externa chegando para uma evolução, para uma promoção, um reconhecimento, aumento financeiro, mas aí vai depender muito de como que você se sente. Como a orientação da leitura fala para você seguir adiante, seguir em frente, aceitar os desafios, investir em você e realmente fazer toda essa energia girar, porque tem muito progresso
muito sucesso chegando na sua vida. Claro que se você não quiser fazer isso, mas aí é uma escolha muito pessoal. Nesse caso, a leitura deixa bastante em aberto, mas é sempre bom frisar que as energias são muito positivas para você, tá bom? Vamos ver aqui para empreendedores. Então, empreendedores são aquelas pessoas que têm uma grande empresa, média empresa, pequena empresa, pessoas que são MEI, né? No meu caso, o meu CNPJ, a minha empresa, tem um funcionário só, que é eu. Então, eu também me enquadro aqui no setor na leitura de empreendedores, tá, Leão? Se você trabalha por conta, se você tem um negócio próprio, se você gera a sua renda, mesmo que você ter uma grande empresa com 100, 200, 1000 funcionários, ou que você tem 5 funcionários, ou que você não tem nenhum funcionário, é só você na empresa, mas é você quem empreende, então, claro, essa leitura aqui é para empreendedores. Respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver aqui as energias para 2023, Leão. Como primeira carta, nós temos um valete de copas. Como segunda carta, nós temos aqui um 6 de espadas. Então, o primeiro semestre ele é importante, ele é vital para você, tá? Porque você vai ter... Não chega a ser um sucesso estrondoso, mas você vai perceber uma melhora nas questões do seu empreendimento, das suas vendas, do seu serviço. Você vai estar um pouco mais... Poxa, o valete de copas ele vai trazer uma situação mais de conforto, harmonia, as coisas estão funcionando, tá tudo sob controle, tá tudo dando certo, e isso é uma energia muito boa, isso é uma energia maravilhosa, tá? Só que o segundo semestre ele traz um 6 de espadas. Então, lembra, estamos sendo regidos pela roda da fortuna. Roda da fortuna, ela traz mudanças, ela traz situações que estão mudando ao tempo todo, e para os empreendedores a vida muda o tempo todo, cada dia é um dia, a gente sabe que tem que ter uma programação muito boa. Então o primeiro semestre vai trazer uma tendência para você dar uma relaxada, para você, puxa vida, eu já dominei o negócio, já dominei as redes sociais, eu já dominei os impulsionamentos, então o cliente já está chegando, a venda já está saindo, o faturamento está aumentando, você pode se sentir um pouco mais tranquilo com essa situação, mas haverá uma grande mudança para o segundo semestre. Olha a importância da leitura. Lembrando, né, Leão, que aqui eu faço uma leitura real, tá bom? Então, se a energia é positiva, a gente potencializa ela, e se a energia traz alguma dificuldade, então claro que a gente busca uma solução para contornar isso. É para isso que o tarô serve, tá bom? Então, no primeiro semestre é muito bom, muito positivo, claro, com seus altos e baixos econômicos, mas com uma tendência muito positiva. É importante que você invista em você no primeiro semestre, faça cursos, aprimoramentos, aumente o network, aquilo que está dando certo potencializa. Então, as redes sociais estão funcionando, as pessoas estão gostando do serviço, do produto, as pessoas estão avaliando, estão voltando, estão elogiando. Então, atinja mais pessoas, pega toda essa publicidade positiva que chega, estou dando um exemplo, né? E potencializa isso, mostra para mais pessoas que realmente existem pessoas gostando do seu trabalho, do seu serviço, dentro da sua área, dê mais ênfase no seu aprimoramento. Então, digamos que você trabalhe como cabeleireiro. Então, faça um outro tipo de especialização e aumente o seu portfólio de serviços. Digamos que você seja um empreendedor da área de roupa, de moda, de roupa. Você vende ali roupas, tá bom? Você tem uma loja ou você vende online, aumenta o seu portfólio, fica atento às tendências, qual a tendência do segundo semestre. Então se prepare, o primeiro semestre ele é importante para a preparação do segundo semestre. Por quê? Porque haverão algumas mudanças, vai chegar num 6 de espadas. O 6 de espadas ele pode dar uma contenção nas vendas, ele pode dar uma contenção nos clientes, nos serviços. Então o 6 de espadas ele já é uma energia um pouco mais de desafios, tá? Para quem está empreendendo, e é importante que você tenha todos esses recursos construídos no primeiro semestre. Leão, é muito importante essa leitura. Muito importante mesmo, tá? Porque Roda da Fortuna fala sobre inconstâncias de terceiros. Então é a economia que vai mudar, são os clientes que vão num concorrente seu, então é algo que você não tem tanto controle para conseguir mudar isso rapidamente. Você já tem que se preparar para isso, para esses eventos, para que você não tenha surpresas lá no seu segundo semestre. Digamos que você trabalhe com serviços de fotografia, você tira excelentes fotos, no primeiro semestre os clientes estão vindo, estão chamando você, os clientes estão gostando do seu trabalho, do seu serviço. Só que no segundo semestre dá um boom no mercado e existem vários bons fotógrafos que também fazem um serviço muito semelhante ao seu.
só que com um valor muito mais competitivo porque eles estão entrando no mercado de trabalho. O que vai acontecer? As pessoas possivelmente vão se dispersar entre os concorrentes, você poderá ter um nível, uma queda. Então você tem que ter um serviço a mais, um produto a mais, um diferencial, né? E qualidade hoje em dia não é mais um diferencial, a qualidade no atendimento no serviço, ele é básico, ele tem que existir em todos os serviços, né? É assim que a gente espera, ser bem atendidos em todos os lugares. Então você tem que ter um algo a mais, um diferencial, a sua marca, o seu nome, a sua postura, enfim, tem que ter algo que atraia de novo esses clientes para você, tá bom? Então prepare-se para o segundo semestre, que ele poderá trazer alguns desafios econômicos. Esses desafios poderão, inclusive, refletir na questão financeira. Então, por isso que é muito importante você se programar desde o início. Leão, vamos ver aqui para as pessoas que estão buscando recolocação profissional. Então, respira fundo, concentra. Aquilo que eu expliquei antes, né? Se você está buscando recolocação, esta leitura aqui é para você. Se no meio de 2023, por algum motivo, você precisar se recolocar no mercado de trabalho, então você volta, assiste o vídeo, porque aí você começou a se encaixar nessa leitura aqui para quem está buscando recolocação, tá bom? Então, respira fundo, concentra. E tem dicas muito, muito, muito preciosas aqui. E tem muito conteúdo ainda na nossa leitura também. Vamos ver aqui, Leão. Primeira carta. Nós temos a energia de um 4 de copas. Como segunda carta, nós temos um 7 de espadas. Ó, o 4 de copas ele vai trazer para você possibilidades, possivelmente fora da sua área. Então, você trabalhando numa área, tem um desenvolvimento, tem uma especialização, tem um conhecimento, tem uma experiência numa área X e vai aparecer oportunidades na área Y. Então, você pode ficar assim, mas eu não quero na outra área porque paga menos, ou eu não quero na outra área porque eu não gosto da outra área, ou porque eu nunca pensei em trabalhar nessa área. Então, o universo ele vai servir você, tá, Leão? Então, tem sim oportunidades chegando, mas possivelmente vai ser em uma outra área, ou quando você for fazer, isso é muito importante, no primeiro semestre, quando você for fazer alguma entrevista, alguma avaliação, algum processo seletivo, você pode ter contato com outras pessoas durante o processo seletivo e você pode ficar um pouco intimidado por essas pessoas. O primeiro que começou a falar, fala super bem. Puxa vida, a pessoa deu um discurso lá. E aí você pensa e olha assim, essa vaga é daquela pessoa. Então, automaticamente, inconscientemente, é como se você tivesse uma tendência a desistir das possibilidades. Lute contra isso, tá, Leão? Porque o 4 de copas, ele fala sobre a abertura de caminhos, mas ao mesmo tempo ele traz uma realidade distorcida sobre caminhos fechados. Então, essa informação ela é essencial. Essencial, tá? Por quê? Porque existe a possibilidade de você se recolocar no primeiro semestre, tá bom? Você vai ter contato com pessoas, vai ter contato com empresas. Claro, se você ficar buscando, né, Leão? Vamos ter o bom senso aqui. Se você não larga currículo, não fala com as pessoas, não liga, não busca, não faz nada, claro que a empresa não vai achar você. Mas considerando que você está fazendo, né, que você está buscando recolocação profissional. Então é muito positivo para se repor, se recolocar no primeiro semestre, só que você vai ter que trabalhar essa questão do emocional, tá? Que você pode se sentir um pouco assim, não sei se é bem isso que eu quero, não sei se é isso que eu queria. Então, assim, a leitura já fala para você aceitar as possibilidades, claro. Tenha bom senso e analise, né? Se vai ser um lugar não tão distante, se a questão financeira ela supre as necessidades. Então, bom, essa questão básica é importante. Mas, de uma forma geral, muitas oportunidades vão chegar para você. Para quem estiver buscando recolocação profissional no segundo semestre, tá? A economia ela vai dar uma mexida, sim, porque aqui nós temos, olha só, na área de trabalho em geral, nós temos um segundo semestre com 4 de ouros, 6 de espadas e agora um 7 de espadas. Então, o segundo semestre, de alguma forma, ele vai dar uma afunilada. É uma questão financeira, é uma questão de mercado, é uma questão que não está inteiramente sobre o seu controle. Você tem o controle sobre as emoções, sobre as palavras, sobre os seus comportamentos, mas você não pode exigir que uma empresa contrate você. Não, eu quero que você me contrate. Então, seria maravilhoso, né? Mas esse poder, assim, a gente realmente não tem. A gente fica à mercê de um avaliador, de uma pessoa, de uma empresa, enfim, de um conteúdo. E aí, para as pessoas
que estão buscando recolocação profissional no segundo semestre. O 7 de espadas fala sobre calma, cautela, sobre expertise. Se você for participar de um processo seletivo no segundo semestre, é importante você estar muito atento ao que as pessoas estão falando. Quando alguém estiver falando, você presta atenção no que essa pessoa está falando. Não fica pensando no que você vai dizer. A primeira pergunta é falar sobre o seu passado profissional. Aí você fica pensando, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, vou falar sobre aquele outro. Não. Você presta atenção no que as pessoas estão falando e em cima do que elas estão falando você constrói a sua estratégia de comunicação baseado naquilo que você já vivenciou. Então, claro que isso pode ser um pouco desafiador, mas o 7 de espadas fala sobre essa expertise. Se alguém falou alguma coisa do passado e você viu que o recrutador retornou, falou, respondeu positivo, negativo, se o recrutador gostou daquilo ou se ele fez perguntas para tentar entender mais, você já se programa para isso. Puxa vida, quando eu falar do meu passado, de X experiência, eu vou falar dessa e dessa forma. Mas isso tudo é muito dinâmico, é tudo muito dinâmico. Muito importante também, evite falar demais nos processos seletivos do segundo semestre, tá bom? Você tem que falar o básico, o pontual. A sua postura no processo vai contar muito além do conteúdo que você está compartilhando com as pessoas. Então a sua postura, a sua segurança, como que você fala, a sua vibração na hora do processo seletivo, como que você se põe, como você fala, como você se comporta, isso vai deixar você à frente dos outros concorrentes, tá bom? Enfim, aqui no segundo semestre, o que vai contar muitos pontos também é a questão da rapidez intelectual, como que você pensa, como que você fala, como que você se ajusta. Então é sempre importante você trazer momentos da sua carreira que deram certo e você potencializou isso, e é importante também você trazer momentos onde você teve algum tipo de dificuldade, mas que de alguma forma muito rápida você conseguiu se adequar a estas situações e conseguiu recuperar aquilo que poderia, enfim, ser uma dificuldade ou estar perdido. Tá? Segundo semestre, ele traz uma característica aqui de mais desafios, mas ainda assim de mudanças, tá, Leão? Então a gente está praticamente no início da leitura, tem mais informações aqui. Eu só vou finalizar ela com a última carta, que é a carta do conselho, a carta da orientação, a última energia, e aí que a gente vai compreender cada vez mais. Mas o que já está mostrando aqui na leitura? O que dá para entender? Dá para entender que o primeiro semestre ele vai trazer muito mais um momento de construção, ao mesmo tempo uma zona de conforto, porque vai ser mais confortável, vai ser mais produtivo, vai ter mais crescimento, mais reconhecimento, e isso pode deixar você mais estabilizado, mais tranquilo, mais calmo. Só que aí as mudanças vão acontecer muito rapidamente para o segundo semestre, e aí é onde é realmente o momento de você avançar, onde realmente é o momento de você estar preparado. Então por isso que o primeiro semestre aqui, ele acaba sendo bastante importante. Leão, agora falarei sobre espiritualidade. Espiritualidade é uma parte muito importante da leitura. Essa leitura aqui, eu criei um método específico para essa leitura de final de ano. Esse método respeita toda a geometria divina, tá? Respeita todo o fluxo oracular com início, meio e fim. Então, claro que os assuntos, as cartas, elas estão em lugares essenciais, chave, tá? Já está programado aqui para ter as informações corretas. E é importante essa espiritualidade, porque a espiritualidade vai ser como um pilar central da nossa leitura. Então, a primeira carta, a espiritualidade, e a última carta, eles sustentam toda a energia da leitura, e é assim que a gente vai ter mais informações e entender alguns porquês. Então, vamos ver aqui sobre espiritualidade. A espiritualidade é toda aquela questão energética. Então, não estou falando propriamente sobre religiões. Estou falando de religiões, de energia, estou falando de conceito, estou falando de seres etéricos, de anjos protetores, de mentores, espiritualidade. Eu estou falando de toda essa parte energética / espiritual, tá? Vamos ver aqui, então, as cartas. Já adianto você, antes de tirar as cartas aqui, eu já adianto para você que esse pode ser um ano de busca, tá, Leão? Você buscando algo espiritual, você tentando entender a espiritualidade, você muito apegado à espiritualidade e tendo alguns resultados na vida e tentando se perguntar, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que isso, sabe? Então é um ano de busca espiritual. Por mais que você compareça, por mais que você esteja nos seus ritos, seus rituais, por mais que você compareça nas egrégoras, né, energéticas nesse sentido, ainda assim, do lado interno, ele traz algumas perguntas, alguns porquês na vida. Por que isso está acontecendo para mim, tá bom?
Então, vamos ver aqui as informações agora. Eu só queria trazer esse contexto aqui para você. Então, Leão, vamos ver aqui. Como primeira carta, nós temos aqui um 2 de copas. Como segunda carta, nós temos aqui um valete de paus. Olha que importante, olha que interessante. Nada do que vai acontecer em 2023 vai acontecer por acaso. Tudo que vai chegar para você em 2023 vai chegar por um propósito. Ou é para te ajudar, porque você fez por merecer e agora você tem benefícios, ou vai chegar como lição de aprendizados. Então você lá no passado teve o aprendizado e agora chega um teste. Isso vai se aplicar em todas as áreas da sua vida, tá? Desde o trabalho, como a gente já viu, né? A mudança aqui do primeiro para o segundo semestre, quanto na questão de relacionamentos e outras áreas da vida também, tá? Então nada chega para você de graça, nada chega por acaso. Tudo em 2023 tem um propósito. E esse propósito é fazer você se entender, é fazer você se encontrar, é fazer você voltar a acreditar que é possível alguma coisa. A conexão no primeiro semestre vai estar muito grande, muito forte. Então nós temos um 2 de copas trazendo a proximidade sua da espiritualidade, mesmo que você não acredite, tá, Leão? Mesmo que você, não, mas eu não acredito em nada, eu vivo por mim, faço o meu dia acontecer, ok. Mas estamos vivos, né? Então temos essa energia, temos essa vitalidade, somos como uma pilha, né? Nós temos essa energia vital. E essa energia é o campo vibracional que aparece aqui na leitura. Então você vai estar mais conectado, você vai receber mais, você vai ter um aumento de intuição, você vai receber mais informações do próprio universo através das pessoas, através dos ambientes, através das possibilidades, através das negativas também. Então você está querendo seguir um caminho e de repente o caminho se fecha, de repente fica muito difícil trilhar aquilo que você gostaria. Não é por acaso, tá, Leão? É você sendo livrado de algum problema, livrado de alguma situação, é você sendo direcionado para um outro caminho muito maior e muito melhor, e isso vai acontecer muito forte no primeiro semestre. O primeiro semestre ele traz muito mais uma conexão com um todo que ajuda você nesse discernimento, nessa orientação. Ao mesmo tempo você recebe ajuda espiritual, energética dos seres de proteção, seres de luz, e essas ajudas elas podem chegar para você tanto pela intuição, tanto pela energia, tanto pela sensibilidade, quanto até mesmo pelos sonhos lúcidos. Você pode ter uma percepção, sonhar com alguma coisa, no sentido até de premonição, mas claro, mensure isso, né, Leão, com o seu histórico de vida. Então se você já tem esse histórico de, puxa vida, sonhar, ter sonhos lúcidos, sonhei uma coisa e aconteceu parecido, então isso vai ter uma potencialização no primeiro semestre de 2023. Se você não tem essa característica, tá? Se você não tem isso, eu sonhei e não aconteceu nada do que eu sonhei, que é muito comum também. Então aí você fica com a parte da sensibilização, sensibilidade, intuição, energia, como se você fosse uma antena captando muito mais energias do que normalmente é, tá bom? Isso vai ajudar muito você de forma consciente e de forma inconsciente. No segundo semestre você tem muito mais o controle sobre essa sensibilidade, que é o valete de paus. O naipe de paus em si, ele já traz essa conexão, essa vibração. Então, no primeiro semestre é como se você estivesse se conectando mais com a espiritualidade. No segundo semestre, aí sim, você está bastante conectado com a espiritualidade, com a essência. Possivelmente isso explica o 4 de ouros, o 6 de espadas e o 7 de espadas nas questões profissionais. Aí realmente, como que você vai lidar com as situações que estão chegando para você? Porque uma coisa, Leão, é quando a gente lida com as situações que nós temos o controle. É muito mais fácil. Então eu tenho o controle, eu sei como funciona, eu faço de olho fechado, tranquilo, vai funcionar. Mas e quando a gente não tem o controle? E aí, como é que fica? Quando é uma situação nova, quando é uma situação de desafios, quando é uma situação que nos tira da zona de conforto e a gente tem que se readaptar, falar com pessoas, criar, aprender, desenvolver, como é que fica? Então isso vai estar muito forte no segundo semestre, situações adversas que você vai ter que lidar, e claro que você tem toda aqui uma carga energética muito positiva, guiando você, iluminando o seu caminho. É como se você estivesse num... Não, eu não vou falar labirinto, porque daí vai dar a conotação de ser algo muito difícil, não é isso. Mas é como se você estivesse buscando algo no escuro e de repente você tem uma lanterna. Puxa vida, uma lanterna no escuro, quem já teve uma sabe o quanto ajuda, né?
Então, esse valete de paus ele vem para você como uma lanterna espiritual, ajudando você a encontrar alguns pontos, a responder algumas respostas, a entender alguns porquês da vida, a se entender durante o segundo semestre também. Então, a parte energética e espiritual que realmente muito boa, muito positiva, e relembrando você que nada é por acaso, tá? Inclusive a roda da fortuna acaba sendo uma carta kármica, carta número 10 dos arcanos maiores. Ela é uma carta kármica e os eventos dela têm algum motivo. Ou é testar você, ou é preparar você para o que vai vir mais adiante. Então, realmente, são informações, momentos muito importantes aqui. Vamos para relacionamentos. Então, Leão, a leitura de relacionamentos vai funcionar em duas partes. Primeiro, eu vou fazer uma leitura para os solteiros. Solteiros são as pessoas livres, desimpedidas, pessoas que até estão ficando com alguém, mas não tem nada sério ainda, sabe? Não é aquela coisa assumida, não. É uma coisa um pouco mais tímida, tá ficando e tal, mas não assumiu ainda. E depois, para quem está namorando, noivo, para quem está casado. Leão, se você inicia o ano de 2023 solteiro, então essa leitura aqui ela é para você. Se durante o primeiro semestre ou segundo semestre você começar a namorar, claro que automaticamente você passa para a leitura de relacionamentos, né, namorando, noivo, casado. Da mesma forma ao contrário. Digamos que você iniciou o ano de 2023 namorando, noivo, mas aconteceu alguma questão ali no primeiro, segundo semestre, e você acabou ficando solteiro oficialmente. Não é aquele afastamento, é o solteiro oficialmente mesmo, né? Então automaticamente você muda a energia para os solteiros e aí por isso que é importante você acompanhar a leitura para saber o que está acontecendo em cada situação, tá bom? Então, para os solteiros, respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Eu já adianto aqui para os solteiros que é um ano de mudança, sim. É um ano de autoconhecimento, é um ano de entendimento, é um ano onde você vai ter novas experiências, poderá conhecer novas pessoas com uma tendência muito positiva, tá bom? Isso eu adianto para você pela roda da fortuna aqui. Agora vamos ver o desenvolvimento. Leão, primeira carta para os solteiros. Nós temos a energia de um 4 de espadas. Como segunda carta, nós temos aqui a energia de um 9 de paus. Então, o primeiro semestre, olha, eu diria que o primeiro semestre você está saindo de alguma questão, mudando, né, ciclando, enfim, muito a ver com 2022, 2021, 2022. É como se você estivesse saindo de um relacionamento ou ressignificando alguma questão emocional, alguma questão de pensamentos, alguma ligação que você tinha com alguém do passado e de repente você entra já no ano de 2023 um pouco mais tímido, não é tímido, mas um pouco mais recluso, um pouco mais na sua, não tão aberto a relacionamentos. Algumas pessoas do signo de Leão vão começar a namorar no primeiro semestre, isso é claro, isso é óbvio, né? Se não tem uma regra que o Leão não namora no primeiro semestre, não é isso. Mas ainda assim, pode ser aquele namoro, vou me permitir, vou dar uma segunda chance, vou tentar novamente. Então essas pessoas que começam a namorar no primeiro semestre, elas vão ter muito mais uma sensação de busca. Puxa vida, eu falei isso no início da leitura, né? A busca interior, a busca por resposta, a busca por paz, a busca pelo relacionamento. Então, estarão se permitindo, mas ainda de uma forma um pouco mais tímida. Dificilmente vão estar se entregando, né, para essa relação de corpo e alma, como costuma se dizer, né? Então, até tem aquele namoro, até tem aquele namorado, a namorada, enfim, tem ali uma relação, mas ainda assim não tô 100% aqui, ainda estou me ressignificando, que é muito característico da roda da fortuna, tá? Mas a grande maioria 4 de espadas deixa você muito mais focando no trabalho, muito mais focando em outras áreas. Claro que relacionamentos são bons, são bem-vindos, eu quero namorar, mas é como se não fosse uma prioridade para a grande maioria dos leoninos e leoninas, tá? Pode ser que você esteja querendo muito um namoro e isso tem a ver com o seu reencontro interno. Mas a grande maioria vivenciando um 4 de espadas, que é uma relação muito mais eu comigo mesmo, me entendendo para depois dar os próximos passos. Aí sim, nós temos abertura de caminhos no segundo semestre com o 9 de paus, e esse 9 de paus ele fala sobre adaptação. Então esse é muito clássico no segundo semestre, tá? Olha só, é como se você tivesse ficado com uma pessoa, um namorado, uma pessoa, enfim, foi casado durante anos, durante muito tempo, aí se acostumou com aquele ritmo de vida daquela pessoa, no ritmo de vida do casal, de vocês, e aí, de repente, essa pessoa partiu, foi embora de alguma forma, e você conheceu uma pessoa nova, que é muito boa, que é muito tranquila, que conecta, que tem uma
uma conexão boa por causa do naipe de paus, então é transcendental, é uma aproximação espiritual, porque a gente já viu aqui a espiritualidade ajudando você também nos segundos semestres, enfim, em todos os casos, mas você está se adaptando, porque não é a pessoa do passado, é uma nova pessoa. Então a outra pessoa gostava de futebol, essa não gosta. Essa gosta de jogar videogame. Então, é um exemplo, sabe? Então, é outra pessoa, não tem como ser igual. Pode ser parecido, mas igual mesmo nunca vai ser. Cada pessoa é única, tem a sua característica, né? Então, isso que é maravilhoso em cada um de nós. Nós somos únicos no universo, tá bom? Mas tem o 9 de paus, que é uma readaptação, uma adaptação. Então, você, de repente, ficou muito tempo sem namorar. Curtiu festa, curtiu balada, ficava com um, ficava com outro, enfim, saía, ou muita rede social, ou não quero mais o amor, deixou isso distanciado e aparece alguém especial. Por quê? Porque temos roda da fortuna. Então temos essas mudanças, temos a aproximação das boas energias, tá bom? Também temos o afastamento, mas é tudo por uma questão espiritual, é tudo por uma questão de propósito. Lembre-se sempre disso, tá? E aí essa pessoa tá chegando e você assim, depois de tantos anos vou me permitir ao amor, vou me permitir a um relacionamento. Claro que você tem que se adaptar. Então você não vai ter mais uma vida de solteiro, né? Uma vida de solteira, onde você tem uma vida de relacionamento. Não significa que você está preso a alguém, porque relacionamentos não são prisões. Dentro de um relacionamento as pessoas são voluntárias. Então, eu estou com X pessoa porque eu quero estar com aquela pessoa e aquela pessoa está comigo porque ela quer também. Não existe uma obrigação aqui. Mas existe ali um limite de respeito onde a gente muda o status de solteiro para namorando. Então, claro que a vida de solteiro é uma, a vida de namorando é outra, algumas coisas a gente deixa de fazer e acaba se aproximando de outros comportamentos, outras atitudes pertinentes a quem está namorando. Então, o segundo semestre ele é muito mais uma adaptação nesse sentido. Você com você mesma, né? Você com você mesmo e você com a outra pessoa, o 9 de paus. Ele pode trazer essa mudança da rotina, ele pode trazer essa mudança de pessoa, essa mudança de energia. Então, ainda assim, acaba sendo muito positivo tanto o primeiro quanto o segundo semestre, porque a pessoa certa vai chegar. A pessoa que não era para você vai se afastar. Então, quanto a isso, confie na espiritualidade, porque é uma questão energética muito forte, muito pontual, muito transparente. Se preocupe muito mais em estar bem consigo mesmo durante o ano de 2023, tá, Leão? Porque a pessoa certa ela vai chegar. E a pessoa que não é a pessoa certa, talvez também chegue. E aí você tem que seguir a intuição, né? Seguir os sinais do universo para saber que, puxa vida, aquela pessoa ali não vai trazer aquilo que você está esperando. Então isso é muito importante para os solteiros durante o ano de 2023. Vamos para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado. Respira fundo, concentra, Leão, deixa a energia fluir. Vamos ver aqui as informações, as cartas, a previsão, a orientação. Lembrando que é na última carta que a gente vai fazer o fechamento aqui da leitura. Mas tá uma leitura muito bonita, viu, Leão? Vamos ver aqui mais cartas. Então, para quem está namorando, noivo, casado, primeira carta nós temos um 9 de copas, como segunda carta nós temos aqui um 3 de ouros. Então, para quem já está namorando, veja bem como a energia muda, né? Você pode esperar no primeiro semestre muita união, muito carinho, muito amor, muito afeto, muitos momentos de felicidade, muita cumplicidade. E isso, claro, quando você está bem, quando você está equilibrado emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então, o primeiro semestre com o 9 de copas, ele traz uma aproximação, uma união. Você pode sentir o seu parceiro, né, ou até mesmo você, uma vibração assim de querer um pouco mais de carinho, de estar um pouco mais junto. Às vezes está junto, não fala nada, mas puxa vida, encosta um braço no outro, faz um cafuné, faz um carinho. Então, esses momentos eles estarão muito mais em alta no primeiro semestre. Espere também esses comportamentos da outra pessoa. Claro que, Leão, cada pessoa demonstra o seu sentimento de uma forma diferente. Shakespeare disse isso, né? Não é porque a pessoa não demonstra do jeito que a gente gostaria que a pessoa não gosta, que a pessoa não sente, que a pessoa não ama. Então, às vezes a gente espera, né? Fala sério, a gente espera aquela declaração de amor, aquele textão, aquela foto, a pessoa não faz, mas não significa que ela não sente, tá bom? Então isso é muito importante, fica claro, por causa que esse 9 de copas ele é muito bom, muito positivo.
Fala sobre conquistas do casal, momentos de felicidade. Puxa vida, para algumas pessoas pode ser o nascimento do primeiro filho, do segundo filho, pode ser uma compra, uma viagem, uma conquista, mas aqui está falando muito mais de sentimentos positivos do que conquistas positivas. Claro que a conquista positiva ela gera um sentimento positivo, mas nem todos os sentimentos positivos vêm de conquistas. Muitas vezes eles vêm de momentos, vêm de lembranças, vêm de um jantar, vem de um momento que está acontecendo ali, vem de um carinho, de uma ajuda. Espere mais diálogo no primeiro semestre, espere mais conexão com essa pessoa que já está com você. Então, realmente, o primeiro semestre ele é muito bom, muito positivo. É um semestre também que vai trazer uma recuperação. Então, olha, muita atenção, tá, Leão? Muitas pessoas vão entrar no ano de 2023 brigados com seu marido, com a sua esposa. Isso é uma realidade, tá? Porque vão trazer a carga energética de 2022. Vão trazer o 8 de copas. Então vão trazer aquela indisposição, aquele tá, vai, não vai, mas a recuperação vai acontecer ao longo do primeiro semestre. Não significa que vai acontecer dia 1º de janeiro, é ao longo do primeiro semestre. Então a gente tem aí até junho, praticamente, tá bom? Então essa recuperação ela é o arco da história que acontece no primeiro semestre. No segundo semestre, muito mais união, muito mais cumplicidade, muito mais juntos, inclusive uma ajuda aqui, um ajudando o outro, né? Esse 3 de ouros no segundo semestre traz possibilidades de ajuda. Essa ajuda ela pode ser tanto no sentido de conversas, vocês conversando mais, se entendendo mais, se entrosando mais, como pode ser uma ajuda no sentido de, eu preciso fazer tal coisa, ou preciso fazer um curso, preciso viajar, me ajuda, né? Segura as pontas para mim enquanto eu tô fora, nesse sentido também. Ou um foco, um objetivo, uma meta, uma compra. Vamos comprar, vamos guardar dinheiro, vamos casar, vamos fazer uma festa, vamos ter um filho, vamos... Então, esse tipo de projeto, ele é muito bem-vindo no segundo semestre. O primeiro semestre realmente é para curtir muito a relação, se estabilizar, recuperar o relacionamento, recuperar a característica do casal, e no segundo semestre é uma característica muito mais de construção, muito mais externa. O primeiro semestre ele é muito mais interno, emocional, positivo, e o segundo semestre muito mais externo, construção, adquirir coisas, comprar coisas, ter coisas, manter as coisas, projetar futuro, crescimento, desenvolvimento para o segundo semestre. Aquelas pessoas, né, que infelizmente vão terminar ali a relação durante o ano de 2023, automaticamente caem aqui na leitura para os solteiros. E aí, claro, por isso que é importante você assistir as duas leituras, porque você pode estar passando pela energia dos dois lados. Seguimos aqui, Leão, cadê as cartas? Estão aqui. Vamos para judicial. O que é judicial? Judicial são processos judiciais, né? Processo. Então, se você tem algum processo na justiça que já está rolando, aqui a gente vai ter, caiu a primeira carta, caiu aqui uma rainha de espadas. Então a gente vai ver como que está essa energia do processo, se a causa é ganha ou não, enfim, como que vai ficar, as dicas, as orientações também. E se você, Leão, não está processando ninguém, não está sendo processado, mas digamos que na metade do ano, ali por abril, maio, ou até mesmo agosto, setembro, enfim, primeiro ou segundo semestre, você tenha algum relacionamento com processos judiciais, ou processando ou sendo processado, lembre-se da leitura do Velasque, corre aqui para reassistir o vídeo, porque aí essas informações passam a valer para você, tá bom? Estou trazendo aqui os cenários e você vai se encaixando durante o seu ano, conforme o status que você está vivenciando. Vamos ver aqui, Leão, a segunda carta, então, né? Segunda carta, nós temos aqui um 5 de espadas. Então, nos processos, tá bom? No primeiro semestre é muito importante que você seja um pouco mais, não é conservador, mas que você seja um pouco mais protetor das situações. Então, isso poderão haver algumas mudanças no processo, roda da fortuna. Então, o juiz reabriu o caso, pediu uma nova testemunha, quer falar de novo com a testemunha, pediu novas provas, pediu nova documentação. Possivelmente você vai receber alguma proposta para finalizar o processo, algum tipo de, como é que eles falam, de acordo, e aí esse acordo ele precisa ser benéfico para você, tá, Leão? Então você tem que ser um pouco firme nesse posicionamento. A empresa, enfim, a pessoa, a causa, né, daria 100 mil reais para você e estão oferecendo 20. Não, aí você tem que bater o pé e falar, não, eu não quero os 20, eu quero os 100, ou no máximo aceitam os 90. Compreendeu? Você tem que ter
por mais que esteja demorando esse processo na justiça, tá? Mas haverá alguma evolução logo no primeiro semestre, assim como também haverá algumas mudanças, e essas mudanças são de caráter administrativo, de caráter burocrático, pode ser alguma mudança de advogado também, alguma mudança do local do processo, alguma mudança enfim, do fórum do advogado, do juiz. Então essas mudanças elas vão acontecer no primeiro semestre. E aqui está falando para você ser bastante protetor daquilo que já está sendo feito. Então não mude a estratégia, não mude a estratégia do processo. Se o seu advogado, que é a pessoa que orienta você, pegou junto essa causa e está dizendo, não, esse é o melhor caminho, vamos por aqui, então realmente esse é o melhor caminho, bate o pé e segue atrás porque esse é o melhor caminho, tá bom? Então aqui, Rainha de Espadas, ela protege aquilo que já está acontecendo. No segundo semestre, né, caso se estenda o processo, caso você seja processado ou esteja processando no segundo semestre, nós temos um 5 de espadas com roda da fortuna. Então aqui está pedindo mais orientação sobre essa causa, sobre esse processo, está pedindo mais clareza. Então se você for processar alguém no segundo semestre, por exemplo, tenha todas as informações, todas as garantias que você vai ganhar, tá? Que é justo e que você consiga provar a justiça, que você consiga provar que você tem a razão. O 5 de espadas ele fala de um momento muito aberto, muitas coisas acontecendo. E esse muitas coisas acontecendo tende ao nada por falta de organização. Então por isso que é importante você ter uma orientação sobre qual passo a passo. Isso aqui pode ser tanto na área civil quanto na área, enfim, em todas as áreas do direito, tá? Tem muitas pessoas que vão se aposentar, que querem se aposentar e, eu vou no advogado e o advogado aposenta. Tá, mas qual advogado que aposenta? Tem que ir no advogado certo, que trabalha com essas causas, né? Não adianta ir lá no tributarista que ele está focado em outras coisas. Ele também vai resolver o seu caso, mas tem pessoas mais específicas para isso, tá bom? Ou vai lá num advogado que vê questão de prisões, né? Pessoas que estão presas. Puxa vida, para aposentadoria é um pouco diferente, é uma área diferente, uma especialização diferente. Então busque a pessoa especializada para orientar você. Questão de processos no segundo semestre, bastante clareza, tá? Para o seu advogado, estudar bastante o caso, as possibilidades, buscar alternativas, ver as jurisprudências, né? Ver no Brasil o que já está acontecendo, para onde que está se encaminhando, como que está indo. Poderão haver mudanças de leis muito importantes durante o ano de 2023 e essas mudanças de lei aí muda tudo, tem que se readequar, tem que estar em cima, tem que abrir processo, tem que ver o que estava acontecendo, tem que ver o que vai acontecer, quais serão as novas regras, justamente para você se adequar e justamente para que você tenha êxito e ganhe as causas, tá bom? Vamos ver aqui agora saúde, olha que importante, né? Leão, aviso legal, por favor, vá no seu médico, consulte o seu médico regularmente, o seu médico, seu psiquiatra, seu psicólogo, o tratamento, o seu nutricionista, o seu educador físico. Então essas são as pessoas juridicamente responsáveis por cuidar da sua saúde, por cuidar de você, por prescrever, dar remédio, mudar receita, passar tratamento. Ok? Vá nessas pessoas. Mas claro, o tarô sempre ajuda, sempre traz uma informação, uma dica, uma orientação, uma energia. Então acompanhe aqui a sua leitura, que ela é muito importante. E vamos ver aqui, Leão, respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver. Para saúde. Então, Leão, nós temos como primeira carta, nós temos aqui um 3 de copas. Como segunda carta, nós temos aqui um 10 de paus. Então, claro, o primeiro semestre ele vai ter uma recuperação muito mais fácil, muito mais positiva, muito mais rápida. Se você está passando por algum tipo de tratamento, continue seguindo, tá, a orientação do seu médico, da pessoa que acompanha você, porque o 3 de copas ele já traz a recuperação, a energia saudável voltando. Então, isso é muito bom. A vitalidade, a expansão, você se sentindo muito melhor consigo mesmo, se sentindo muito mais tranquilo, tendo a recuperação no primeiro semestre. Então, se você entra em 2023 com algum problema de saúde, o primeiro semestre aguarde, espere melhorias, porque realmente a recuperação, né? A recuperação. Então, siga a sua orientação médica, mas espere recuperação para o primeiro semestre. Isso vai ser muito bom e muito positivo. Para o segundo semestre, o 10 de paus, ele fala de finalizações, mas aí ele fala de uma recuperação, não é que é uma recuperação um pouco mais difícil, mas uma recuperação com um pouco mais de cuidado. Tanto o
3 de copas quanto o 10 de paus, eles falam de recuperação, tá, Leão? Então, a roda da fortuna, ela tá trazendo benefícios para quem está entrando aí num processo de recuperação, um processo terapêutico, um processo de psicólogo, uma cirurgia ou algo desse sentido. Tem a energia aqui da recuperação. Só que no segundo semestre exige muito mais cuidado. Então, se você se machucou lá em julho, agosto, setembro, por exemplo, e você vai passar ali por um processo, digamos que, puxa vida, infelizmente, tomara que não aconteça, tá? Mas digamos que você torceu o pé e rompeu os ligamentos. Né? Vamos pegar leve, você quebrou o dedinho, o minguinho, tá bom? Puxa vida, botou gesso, ficou parado. Então, alguma questão ali você vai ter mais, não é dificuldade, mas você vai ter que se cuidar um pouco mais para essa recuperação. Por exemplo, quebrou o minguinho do pé, né? O dedo mínimo, né? Aquele da pontinha ali, bateu na quina e pá, quebrou o dedo. Aí você botou um gesso no pé e a recomendação médica é que você não caminhe por 5 dias. E aí, no segundo dia, estão convidando você para uma festa, vai ter uma confraternização, é incrível, é lindo, vai lá. E aí você vai se sentir tentado a ir nesse evento. Esse é uma das possibilidades da dificuldade da recuperação. Puxa vida, eu tenho que ficar aqui, né? Não posso me movimentar, mas, ao mesmo tempo, estão me convidando para ir para algum lugar. Então, essa é a dificuldade, manter aquela proposta, manter a orientação médica que já foi passada para você. Mas a recuperação ela é muito possível, ela é plausível. Questão de a recuperação, psicólogos, psiquiatras, assim, que mexem muito mais com a mente, pode ser um pouco mais desafiador, por causa que já traz aquelas questões emocionais, então você tem que seguir muito a risca do que está sendo falado. A recuperação óssea, se você tem algum problema nos ossos, nas juntas, também é possível a recuperação no segundo semestre, dado as proporções do seu estilo de vida e da sua idade. Claro, então a gente não pode comparar uma pessoa mais idosa, né, com uma pessoa que está na adolescência, por exemplo. É claro que, de uma forma geral, o corpo, a estrutura óssea responde diferente, né? Então isso é clássico, tá? Isso tenha o bom senso, por favor. Mas dentro das possibilidades, dentro das medidas, haverá a recuperação, apenas vai exigir mais cuidado de você no segundo semestre, sentido de estresse, movimentação, cuidado, medicamentos, mas siga direitinho o que o médico está orientando você, que você terá um bom resultado. Leão, vamos então aqui para a nossa última carta. Essa última carta, sim, é ela que vai fechar a nossa leitura aqui, ela que vai trazer mais orientações, mais conselhos, mais direcionamentos. Então agora aqui vamos entender, né, ainda mais essa leitura. De uma forma geral, 2023 é um ano de muitas mudanças para você. Agora eu consigo perceber aqui de muito mais adaptação, tanto externa quanto interna. Você lidando com as outras pessoas, você lidando consigo, você lidando com a sua coragem externa, mas também com a sua coragem interna, com o seu desenvolvimento, com o seu autoconhecimento. Espere muitas mudanças, muitas evoluções para o ano de 2023. E claro que você tem uma grande participação nisso, principalmente no primeiro semestre. Lembre-se que a espiritualidade está guiando, está ajudando você durante esse ano e que é importante que você se conecte com a espiritualidade também, tá bom? Leão, vamos ver aqui, respira fundo, a última carta da leitura. Então nós temos aqui a energia, da carta da Lua. Aqui vem para confirmar o que eu acabei de falar, tá? Aqui vem para confirmar. A roda da fortuna ela está girando num sentido positivo, ela está abrindo caminhos para você. Ela trará bons benefícios, bons resultados. Lá em dezembro, tá? Dezembro de 2023, você vai olhar para trás e você vai compreender esta carta e você vai compreender essa leitura. Mas não espere chegar até dezembro para começar a fazer o que está sendo dito aqui, tá bom? Siga as orientações, porque isso vai ajudar muito você no desenvolvimento do ano. Você vai perceber que muitas possibilidades, muitas oportunidades em todas as áreas da vida vão chegar e chegaram para você durante o ano de 2023, só que aqui na carta da Lua nós temos o emocional. Nós temos a busca pelo equilíbrio emocional nas situações. E claro que agora fez todo sentido aqui na leitura porque que temos Roda da Fortuna. É o externo que chega para você, é a surpresa, são as outras pessoas, são os desafios, porque quando chega algo positivo, poxa, nem todas as pessoas sabem lidar com elogio. Não é só o negativo que é um desafio. Lidar
com o positivo também é um desafio. Lidar com o reconhecimento, lidar com os aplausos nas redes sociais, lidar com as pessoas querendo, de alguma forma, estar em contato com você, de forma positiva, querendo aprender com você, isso é muito positivo, mas nem todas as pessoas sabem lidar com isso, com essa exposição. Então tem aquela questão interna, emocional, que você precisa buscar o equilíbrio, tá? Buscar o equilíbrio interno, emocional, mental, a confiança em você, se desligar de alguns medos do passado, se desligar de alguns medos do passado, se desprender de alguns conceitos antigos lá de 2020, lá de 2021, eventos que aconteceram lá atrás. Então, realmente, é o ano da mudança da sua vida, tá, Leão? É o ano onde tudo pode mudar para melhor. Só que para o externo mudar para o melhor, o lado interno também precisa mudar para o melhor. Você também precisa estar em equilíbrio, precisa estar em conexão com você mesmo. A carta da Lua, ela vem para confirmar a roda da fortuna, aquilo que eu estou falando, toda a leitura aqui, estou entendendo, né? Então, realmente, confie em você, trabalhe a sua autoestima, tenha confiança. A espiritualidade é um pilar central, vai guiar muito você durante o ano de 2023. E essa foi a sua leitura, Leão. Desejo que você tenha um ano incrível. Parabéns pela sua leitura e vejo você nos próximos vídeos. E claro, se você não se inscreveu no canal, até esqueci, né? Deixa um joinha, deixa um comentário, inscreva-se no canal, junte-se a nós. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.